Os meninos são bons, as meninas são lindas, para sempre. Uau, o amor é paciente. Estamos animados para ver o que está sendo feito com todas essas músicas lindas. Amém. Isso é uma bênção. Pai, muito obrigado por essa bênção incrível de hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem se sentar. Agora, estou falando sobre a presença do Senhor. A presença de Deus é o que você realmente e verdadeiramente precisa. Agora, é preciso uma certa inteligência para reconhecer que você precisa disso, que você precisa da presença dele. Acho que é preciso ter um pouco mais de cabeça. É o que eu acho. Por quê? Às vezes, quando envio pessoas em uma missão, ILT, Break Time igual 0.5S e GT, percebo que elas se desconectam tão facilmente da pessoa que realmente as enviou. E fazem isso como se fosse natural respirar. Tem gente que mente respirando. E as pessoas se desconectam como se estivessem apenas inspirando e expirando, sem perceber que a ausência de uma pessoa faz muita diferença. É como uma criança que diz: não preciso de você. Eu não preciso de você. Quando ele sai por conta própria em rebelião, ele se torna o governante da destruição. Agora, se você pegar o dilúvio de Noé, todos os livros de história do mundo mostram que já houve um grande dilúvio antes. Mas em Gênesis capítulo 1, você vê no capítulo 1 e versículo 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tudo bem? Então, novamente, entre o versículo 1 e o versículo 2, quando Deus criou os céus e a terra, como a terra de repente ficou escura, vazia e sem forma. Havia escuridão sobre a face do abismo. Ok? Agora, todos os livros de história também ensinam que houve uma era glacial. E lembre-se, o Sol não estava lá naquela época. O Sol foi criado mais tarde. Você entendeu? E a luz foi criada antes do Sol ser criado. Que haja luz. E então, que haja uma luz menor e uma luz maior. Então, havia uma terra. Você está comigo? E estava coberto escuro porque não havia sol. Agora você pode entender que se você viajar para Marte, é muito mais escuro lá do que na Terra. E quando você chega em Júpiter e Saturno, está escuro, muito escuro, porque o Sol é muito pequeno, certo, em termos de distância. Agora esta Terra era inundado. Como a Terra que Deus criou foi inundada? Agora, algumas pessoas acreditam, certo, que quando Satanás se rebelou, você sabe, ele foi expulso do céu. Ele foi. Agora, quando ele chegou à terra, que devia ser um lugar lindo, tenho certeza de que eles até se perguntavam por que Deus simplesmente não lidou com Satanás.
Achei que eu tinha acabado com tudo. Você entende o que estou tentando dizer? É, mas ele foi lançado na Terra. E no curto período em que ele esteve na Terra, ele destruiu a Terra até que toda a Terra foi destruída. E agora havia escuridão em todos os lugares e havia inundação. Tudo foi destruído. Por quê? Um rebelde quer governar a si mesmo e não quer ser governado. Mas quando lhe é dada a chance de governar, ele se torna o mestre das trevas e um líder do vazio. Sim, pessoas que forçam a liderar, quando assumem o comando, percebem que não é fácil supervisionando a confusão. Pegue o filho pródigo, por exemplo, que disse: Eu não quero, eu quero viver, mas não sob o seu teto. Quero prosperar, mas não perto de você. Quero ficar por conta própria e tomar minhas próprias decisões para minha vida. Então, o pai dele dividiu sua riqueza em duas partes. E ele repartiu entre eles os seus bens. Então seu filho ficou tão rico quanto seu pai em apenas um dia. Seu filho ficou tão rico quanto seu pai em um instante. Sim, nunca funcionou. Agora, sem uma bênção e sem a presença do pai, o dinheiro que esse menino tinha transformou em gasolina. Em quê? Gás. E você sabe os gases que você está produzindo. Sim. Sim. O poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, a liderança que ele tinha, levaram o mundo ao gás. Longe do agora. Você já leu isso? E ele fez sua jornada para um lugar distante. Por que não um país? Mas por que longe? Por que não mais adiante? País distante. E lá, quando ele estava longe da presença de seu pai, e era tão rico quanto seu pai, ele se transformou em nada. Ele começou miséria e foi juntar cidadãos país. O enviaram campos cuidar porcos. Nunca entende escrituras ir Israel. Quando você for a Israel da próxima vez, sim, não esqueça de fazer isso como um experimento. Você vai estar em um hotel e dizer para eles: Quero carne de porco, costeleta de porco ou qualquer coisa de porco, bacon. Sim, e veja a reação. Fiz isso e nunca mais. Realizei meu experimento. Assim você pode entender Lucas 15. Ele o enviou. Esse é o ponto mais baixo a que se pode chegar. Muito baixo. E o que aconteceu? Por que ele era? Não é que ele não tinha dinheiro. Ele era tão rico quanto o pai. Sim, ele tinha a mesma quantia de dinheiro que o pai. Só estava longe da presença dele. E então ele se tornou o mau administrador. Administrar assuntos. E ele administrou e administrou mal seus próprios assuntos, até que ele estava se alimentando com os porcos. Você está me acompanhando? Então você tem que tomar cuidado. É preciso ter um pouco de juízo lá em cima para perceber que você precisa da presença de alguém na sua vida. Sim. E eu descobri que é preciso algum tipo de inteligência para realmente, de fato, saber que você necessita da presença de alguém. É algo que, sabe, pessoas rebeldes perdem rapidamente essa inteligência. E isso é, na verdade, o fundamento. É quase como se a inteligência deles caísse, como se alguém entrasse em um elevador e descesse. É como se a inteligência despencasse,
de repente, eles perdessem o entendimento, o conhecimento do que é importante e do que é necessário. Não se esqueça, a presença de Deus é importante na sua vida. Deus está com você. Indo ao lugar ou fazendo algo, Deus está comigo? Será que eu me afastei de Deus fazendo o que estou fazendo? Será que eu me afastei da presença dele fazendo isso ou indo a tal lugar? Pode até parecer um bom emprego, mas será que estou longe da presença dele? É isso que importa. E, à medida que você cresce, vai perceber que não é importante, necessariamente, estar no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Gana, na Nigéria, na África do Sul, no Alasca ou na Austrália. Mas onde Deus está, é onde você deve estar. Se Deus está com você, ali é um bom lugar. E se todos nós tivéssemos essa fé, iríamos a qualquer lugar do mundo para pregar o Evangelho como ele nos envia. Posso ter um amém? Então a poderosa presença de Deus traz alegria. Amém. Salmo 16, versículo 11. Estou compartilhando com vocês os benefícios dessa presença. Tu me mostrarás o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. E à tua direita há delícias perpetuamente. Amém. Hoje em dia, as pessoas estão tomando antidepressivos. Quando o que elas realmente precisam é da presença de Deus. E é por isso que você encontra alegria na casa de Deus. Agora, as pessoas nos perguntam: o que vocês ganham indo à igreja? Qual é o benefício de passar o dia todo na igreja? Você continua indo. Desde que me tornei cristão, ia à igreja 6 dias por semana. Eu descansava aos domingos. Domingo era meu dia de descanso. E de segunda a sábado, eu estava sempre em movimento. Eu faço parte de um grupo chamado Calvary Road. A gente fazia alguma coisa todos os dias. Minha vida cristã sempre foi diária. Dia o quê? Diária. Isso. Nunca tive uma vida cristã semanal. Nunca. Diariamente, na tua presença, há plenitude de alegria. E quando você conhece Deus, você fica viciado na presença. Sim, você gosta. Queremos ir à igreja. Queremos reabrir. Queremos voltar à igreja. Então, tudo bem. No próximo domingo voltaremos, por favor. Amém. Por que na tua presença há plenitude de alegria? Tenho que demitir pessoas da igreja, literalmente. Uma das minhas atividades frequentes é demitir pessoas que não querem voltar para casa. É muito tarde. Eles têm energia. Eles nem olham para o relógio. Eles querem estar por perto o tempo todo. Na tua presença há plenitude de alegria. Sim. E por que não? Se não for algo sobrenatural, jovem fazendo na igreja a essa hora? Por quê? Porque a igreja está cheia de rostos jovens. E você vê, do outro lado do mundo, uma igreja, UD, primeiro laboratório, seja o que for, eles estão. Eles estão lá. É por isso que tem gente me observando agora. Continuamos mudando o horário, tentando nos livrar daqueles que não são tão sérios. Para que possamos reunir o público certo, os dedicados e comprometidos. Você está comigo? Sim. Na tua presença há plenitude de alegria. Então, todos aqueles com problemas de mau humor,
falta a presença de Deus na sua vida. Sim. Você vem para a igreja e parece feliz. Assim que sai daqui, muda a expressão, fecha a cara, trava o maxilar. Chega disso. À tua direita há delícias perpetuamente. Essa é a passagem bíblica que algumas pessoas usam para acreditar que haverá sexo no céu. Sim, à tua direita haverá prazeres para sempre. Algumas pessoas esperam. À tua direita haverá prazeres. Chegando no céu, cite o Salmo 16 e veja o que dizem. Amém. Então, a presença de Deus. Agora, na presença de Deus, a direção. Salmo 17, versículo 1. Ouve a justiça, Senhor, e atende ao meu clamor. Dá ouvidos, por favor, à minha oração, que verdadeiramente não sai de lábios fracos. Que minha sentença saia da tua presença. Deixe meu o quê? A sentença sai da tua presença. Que teus olhos vejam as coisas que são iguais. Que minha sentença saia da tua presença. Veja, existe uma sentença para você. Amém. Que minha sentença venha da tua presença. Pessoas que estão na presença de Deus raramente ficam sem direção. Amém. Quando você está na presença de uma grande pessoa, você raramente fica sem direção para a sua vida. É verdade. Porque na presença da pessoa, você vai estar ouvindo coisas, entendeu? O tempo todo. É diferente de pregar, mas você está na presença da pessoa e continua ouvindo as frases que são necessárias para a sua vida. E é por isso que outras reuniões, reuniões menores e acampamentos, que é o que estamos tendo agora, são muito importantes. Porque na presença da pessoa você tem frases, que minha sentença venha da tua presença. Sim. ILT, Drake time igual 0.5S e GT. Então, quem perde a presença perde a direção, perde a sentença, perde a sabedoria, perde a sentença, a palavra, a informação, a orientação. É a pura verdade. É verdade. Se você já teve isso, sabe quando não tem mais e sente falta. Mas se nunca teve, não saberia. Então, quando você está longe de uma grande pessoa, que é nefiagem, eu nunca tive a chance de sentar na mesma sala que ele. O que me restava era ouvir suas longas pregações, e talvez no meio da longa pregação haverá alguns comentários, observações, certas coisas que serão ditas, e todas essas frases surgem da sua presença. Sim. Então a presença de Deus traz direção para a sua vida. A direção se torna cada vez mais importante quando você prossegue no Senhor. Amém. Agora, você terá bons pensamentos. Seus pensamentos são bons na presença do Senhor. Salmo 48 e versículo 9. Pensamos em tua bondade amorosa, ó Deus, no meio do teu templo. Amém. Quando você está no meio do templo,
Você tem pensamentos de bondade amorosa. Amém. E quando você está longe da presença de Deus, você pode ser dominado por pensamentos malignos. Amém. Agora, quando você está sentado em silêncio e a pessoa sentada ao seu lado está cheia de ódio e raiva e tem pensamentos negativos, um espírito maligno está na pessoa. E o espírito maligno está fervendo e planejando algo para lhe fazer mal, sabe? E esse espírito maligno traz pensamentos negativos. Então você vê, o pensamento negativo é da presença do diabo. Sim, da presença do diabo. Sim. E pensamentos. Nós pensamos na tua bondade amorosa quando estamos no meio do teu templo. Sim. Veja, se você entende um pouco de psiquiatria, eu me lembro de um paciente. Sabe, ele estava indo bem na faculdade de Direito. Tinha 22 anos. E então, de repente, no meio da faculdade, ele disse que sentia que as pessoas da turma não gostavam dele. Sim, ele sente o quê? Que as pessoas não gostam dele. E então ele disse que, quando entra na sala de aula, sente que todos começam a espirrar, fungar e fazer barulhos. E todos esses barulhos são direcionados a ele. Foi assim que começou. Foi assim que começou. Depois, ele sentiu que estavam planejando coisas contra ele. Foi assim que a doença dele começou. E então ele saiu. Parou a faculdade por causa disso. Saiu e voltou de novo aos 24 anos. A mesma coisa de que as pessoas estavam planejando coisas, sabe, na casa dele. Ele disse que havia uma vigilância e que as pessoas do prédio estavam observando ele e tinham sido enviadas para espioná-lo. Sabe, estou falando de alguém que agora teve um colapso e, a partir dos 24 anos, parou de trabalhar e foi claramente diagnosticado. E então, acho que logo depois disso, ele começou a ouvir vozes falando com ele. E foi isso. Ele se perdeu, sabe? E isso é esquizofrenia. Ele foi e nunca mais conseguiu trabalhar. E você vê pessoas andando nuas. A deterioração social, a deterioração no trabalho e na escola. E ele nunca mais trabalhou. Esse é um caso real. Mas tudo começou na escola. Ele sentia que as pessoas da turma não gostavam dele e a queixa dele era que eles combinavam que, quando ele entrasse na sala, todos começariam a espirrar e a fazer barulhos. Sabe, quando você observa a psiquiatria e vê como as pessoas vão se deteriorando, você percebe que elas se deterioram por causa dos pensamentos negativos, dos padrões de pensamento. E você percebe que são espíritos malignos que possuem a pessoa até que os pensamentos evoluam para vozes. E é isso. Assim que você começa a ouvir vozes, aí já era. Isso é uma alucinação auditiva, que é o principal. Diagnóstico de esquizofrenia. Quando temos pensamentos sobre a tua bondade amorosa em vez de desconfiança, suspeita ou o que os outros pensam ou dizem. Um dia, eu estava com uma pessoa que ficou. Mais tarde, ele surtou e saiu do ar. Eu estava conversando com ele na faculdade de medicina quando alguém foi demitido. Ele disse: silêncio, silêncio. Esses caras, eles podem estar tentando ouvir o que estamos dizendo. E eles estavam longe. Ele disse: eles podem estar tentando ouvir o que estamos dizendo. Que pensamentos são esses que você está tendo? A presença de Deus. Você está me ouvindo? Nós pensamos em quê? Tua bondade amorosa no meio do teu templo. Sim.
Então a presença de Deus afasta o pensamento negativo. Sim, é uma bênção pensar bem. Sim, na tua presença há plenitude de alegria. Tempos de refrigério vêm da tua presença. Sim, então a santa presença de Deus faz você pensar bem. Sim, um homem estava na casa com sua esposa. E de repente ele disse isso, sabe? A esposa dele tem um namorado que está passando pela rua. Aí ele disse que as luzes que estão passando é um sinal. Ele disse: o que é um sinal de um carro? Sim, do namorado. É um sinal. Ele disse que a luz lá fora é um sinal. E você vê como as pessoas se perdem. Porque o pensamento é negativo. Quando você vem à presença de Deus, levanta sua mão e ouve que todas as coisas cooperam para o bem. E você ouve que Deus está com você e ouve coisas que te edificam. A sua bondade amorosa. Você percebe que é realmente abençoado por desfrutar da presença de Deus na casa do Senhor. Aleluia! Então, vamos sempre nos aproximar do Senhor para desfrutar de sua linda presença, porque a presença dele muda tudo. Quando você está deprimido, eu já fiquei deprimido várias vezes. Quando você está deprimido, você não consegue se livrar desses pensamentos. Não importa o que você pense, os pensamentos são negativos. É como se você pudesse mudar, mas a mente nunca se eleva. É uma coisa louca. Você acha que pode levantar sua mente, mas ela não sobe. Nada parece valer a pena viver. É negativo. É sem esperança. É negativo. É inútil. É por isso que Salomão disse: vaidade da vaidade. Na verdade, é inútil. Você precisa da presença de Deus para expulsar os pensamentos da sua cabeça como um bumerangue. Amém? Pensamentos para que sua mente fique cheia de bons pensamentos. Bondade amorosa no meio do seu templo. E é por isso que levamos a pregação para casa. É por isso que você coloca e enche sua casa. Às vezes, quando quero orar, só coloco. Tem pessoas cujas vozes me deixam feliz. Assim, eu tenho um evangelista que eu ouço. O jeito dele pensar, mesmo que ele esteja pregando sobre algo na igreja, o jeito que ele fala, eu sinto que é bom, é gostoso, é um jeito legal de falar. Ele fala com força. Quando vejo o Bonk pregando, eu fico feliz. Muitas vezes eu vou pregar e coloco o Bonk para ouvir. Só escuto ele gritando e fico feliz. Então você não precisa de químicos como a amitriptilina e outros remédios para tratar sua depressão. Você precisa da presença de Deus. A 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 presença de Deus. Pensamos na tua bondade amorosa, ó Deus, no meio do teu templo. Aleluia. Sim. Seu inimigo é destruído pela presença de Deus. Amém. Salmo 9, 2. O Senhor teu. Salmo 9, versículo 2. Eu me alegrarei em ti. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando meus inimigos recuarem, eles cairão. E perecerão diante da tua presença. Eles farão o quê? Eles cairão e perecerão diante da tua presença. Lindo!
Você vê, a presença de certas pessoas simplesmente corta o inimigo. Sabe, se tem um programa importante e uma certa pessoa vem participar, as pessoas até, às vezes, talvez 2 ou 3 pessoas, entre 1000 pessoas, podem dizer: ah, essa pessoa estava aqui e aquela pessoa também. E isso é como a presença da pessoa. É como se fossem 3.000 das pessoas que estavam lá. Então, a presença de Deus é como se 10.000 pessoas estivessem presentes. Aleluia! E é por isso que seus inimigos caem diante da presença de Deus. Meus inimigos recuam, eles cairão e perecerão diante da tua presença. Aleluia! Então, ao buscar o Senhor e fazer a vontade dele, você vai causar uma manifestação da presença de Deus, e essa presença de Deus vai eliminar os seus inimigos. O Senhor teu Deus no meio de ti, esse é o Deus poderoso. Sofonias capítulo 3, versículo 17. Zacarias capítulo 3, versículo 15. Diz assim: O Senhor afastou os teus juízos, ele lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. Até o Senhor está no meio de ti. Você não verá mais o mal, de forma alguma, nunca mais. Uau! O Senhor está no meio de ti, você não verá mais o mal. Declare se quiser, fique quieto se preferir. As pessoas estão usando forças nessa eleição que estamos tendo. Você acha que as pessoas não estão usando forças? Todo mundo está usando diferentes forças que tem. As pessoas não existem neste mundo sem usar as forças e poderes que têm à disposição. Eles estão usando poderes. Eu fico tipo, tchau. A presença do Senhor. O Senhor está no meio de ti. E você não verá mais o mal. O vovô estava me contando. Ele foi, ainda menino, ao cemitério para ver um homem de Juju. Sim, o pai dele o levou até lá. Por poderes. Ele fez, houve um sacrifício. Sim, um sacrifício. Não, o que estou dizendo é que a pessoa ao seu lado, você não vai saber o que ela já usou antes de estar ali. E ele foi lá. Houve uma matança. Todos estavam nus no cemitério. Todo mundo. Não pensamos nisso. Meninos, meninas, namoradas, posições, contrabandear drogas, assaltos. Todos eles estavam online, meninos e meninas, nu. E você sobe em cima desse túmulo e é banhado. Não foi alguém que me contou. Estou falando do meu próprio povo. Eles te colocam no mundo por poder. Então você senta ali e diz: bom, esses versículos parecem fantásticos. Eles são meio que tanto faz quanto a mim. Quero dizer, o Senhor está no meio de ti. Você não verá mais o mal. Você fica aí, neutro, e vê o que vai acontecer com você. Declare: o Senhor está no meio de ti. Eu não verei mais o mal. As pessoas estão brigando por, como se diz, poderes. O Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Zacarias 3,17. Ele dirá, ele se alegrará sobre ti com júbilo. Ele descansará em seu amor. Ele se alegrará sobre ti com cânticos. Lindo, o Senhor teu Deus. Eu expulso pensamentos malignos da sua mente hoje. Eu bano o pensamento negativo da sua mente hoje. Eu rejeito todo padrão ruim de pensamento da sua mente. Toda forma suspeita de pensar. Pensamento negativo. Pensamento sem esperança. Pensamento retrógrado. Pensamento crítico. Pensamento maligno. Em nome de Jesus, saia da mente agora mesmo. Em nome de Jesus.
O Senhor está no meio de ti. Você não verá mais o mal. Sim, a presença dele. A presença dele está expulsando uma porção de pensamentos negativos da sua mente. Aleluia. Lute contra o pensamento negativo. Lute. Que Deus se levante e que seus inimigos sejam dispersos. Que Deus se levante em nosso meio e que seus inimigos sejam dispersos. Que Deus se levante em nosso meio e que seus inimigos sejam dispersos. A presença divina do Senhor traz salvação e a reunião de almas. Zacarias 3, 17 e 18. Ele se alegrará por você com cânticos. Eu reunirei aqueles que estão tristes por toda a assembleia que é sua. Então veja, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele se alegrará por você, se regozijará por você e se alegrará por você com cânticos. E ele vai te reunir. Ele vai fazer o quê? Ele vai te reunir. Quando o Senhor Deus está no nosso meio, a salvação. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele salvará. Então, quando não há salvação, o Senhor se foi. E eu costumava ir a uma igreja onde não havia mais salvações. Sim, eu sento na igreja. Não entendi o que eles estavam falando. Nada me tocou. Eu não serei salvo. As pessoas vão a essas igrejas e não são salvas nem desafiadas a sê-lo. Isso significa que Deus partiu, porque o Senhor teu Deus é poderoso no meio de ti. Ele vai salvar. Ele salva. Ele é um Deus que salva. Jesus salva. Jesus salva. Então, quando não há mais graça salvadora, não há mais salvação, algo se perdeu. Não há mais presença. Igrejas falam como se todos fossem cristãos, mas não são. Eu costumava ir à igreja, mas eu não era cristão. Uma vez visitei uma igreja. Eu estava pregando. Eu era o último pregador daquele programa. O programa inteiro já estava acontecendo há 7 dias. No final, eu fiz um apelo ao altar. E quando eu estava indo embora, o pastor disse para mim: "Você foi a única pessoa que fez um apelo ao altar essa semana inteira. 7 dias se passaram. Você foi a única pessoa que fez um apelo ao altar para a salvação." Você se pergunta, enquanto falamos disso, falamos daquilo, falamos de corredores disso, dinheiro daquilo, isso daquilo, aquilo daquilo, e nenhuma salvação. Você se pergunta se Deus está presente. Você se pergunta: por que Deus existe? Somos um banco? Somos uma escola? Somos uma escola de motivação? Somos uma universidade? Ou somos uma igreja? O Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Ele salvará. Sublinhe essa parte. Ele salvará. A salvação, salvação pura, quando a presença de Deus está ali. Salvação pura. Obrigado, Senhor. Profeta. Eu aprecio o seu ministério profético. Na verdade, eu aprecio tanto que sinto até um pouco de inveja de você. Mas preciso te dizer que, se não houver salvação, eu questiono se você está realmente operando da parte do Senhor. Sim, eu questiono se é a presença de Deus que está agindo com você ou algum outro espírito. Que haja salvação pura. Mesmo que você tenha um ministério profético mais ousado, agradeça a Deus por esses ministérios proféticos ousados. O profeta Abraão tinha um ministério profético incrível. Mas as salvações eram impressionantes. Conversei com uma senhora que foi ministrada por ele. Ela disse: "Quando fiquei diante dele, eu já era casada há alguns anos. Eu não conseguia ter filhos. Quando fiquei ali, ouvi o som de um motor. Ela ficou na frente de Brown, o profeta Brown. Ela disse: ouvi o som de um motor espiando. Então ele disse a ela: vá para casa e tenha seu filho. Sim, ela disse que tem um filho. Esse é o filho dela. Ela me contou. Sim, sim. Então, profético é lindo, mas também haverá salvações. Então sabemos que Deus está lá. Ele salvará. Ele salvará. Você está animado? Você está gostando da lição da Bíblia? Sim. Agora, o número 8.
A poderosa presença de Deus faz com que nações, muitas nações, sejam acrescentadas ao Senhor, muitas nações. Então eu acredito na visão das 119 nações. É por causa da presença de Deus. Ouça o que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 2 e versículo 10. Cante e alegre-se, ó filha de Sião, pois eis que venho, e eu habitarei no meio de ti. Versículo 11. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia. Muitos o quê? Muitas nações se unirão ao Senhor. E habitarei ali no meio de ti. Onde eu vou morar? No meio de ti. Quando estou no meio de vocês, muitas nações vêm a mim. Deixa eu te contar. Sabe, a primeira vez que fui para a Ásia, eu ficava pensando, ó Deus, essas pessoas de aparência chinesa, será que elas têm os mesmos sentimentos e expressões que eu? No cristianismo é a mesma coisa. Porque eu nunca tinha pregado para esse tipo de gente antes. Lembro que foi uma das maiores experiências de aprendizado da minha vida. Descobri que, olha, seja asiático, chinês, indiano, todo mundo é igual. Conhecendo Deus, precisando de Deus, querendo Deus e amando Deus. Sim, somos nós que somos míopes e limitados à nossa cor, nossa nação, nossa tribo. É ruim, ó, mas Deus quer que alcancemos nações. E veja, eu sinto a pressão de ir até as nações. Quando oro pelo cumprimento do meu ministério apostólico, estou orando às nações. Sim, todos os países. 190, 190. Quero começar uma igreja lá. Eu quero pessoas daquele lugar. Quero pastores chineses. É muito difícil cruzar fronteiras, mas é possível pela graça apostólica. O Senhor no meio, diz em Zacarias 2, as nações se unirão ao Senhor naquele dia e o que se unirá? Muitas nações, muitas nações, muitas nações, muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e serão o meu povo. Meu povo é meu povo. Meu povo é meu povo. Sejam eles da sua nação ou de outra, eles são o meu povo. Lembro o país quando fui pela primeira vez. O pastor me levava a algum lugar. Íamos pregar. Pegamos um avião quando pousamos. Então ele me disse, enquanto íamos para o lugar onde eu iria pregar, ele disse, sabe, eu quero passar por aqui. Tem uma senhora que é membro da nossa igreja e ela não está bem nesta ilha onde estávamos. E eu quero que passemos por lá para visitá-la e orar por ela antes de irmos para o programa. Uau, do aeroporto? Sim, isso parece Gana. Percebi que são pessoas normais. Essa senhora não estava bem, estava em casa. Fomos até a casa dela. Ela estava na sala. Oramos com ela. Ele também me deixou orar. Uau, pessoas normais, em todo o país, esperando por nós, esperando. A presença de Deus está. Por isso ir às nações, por isso ir a todo o país, isso traz o fogo ardente. E o desejo de alcançar é a presença do Senhor. Quando a presença do Senhor se afastar de nós, ficaremos apenas sentados ali. Tudo vai por água abaixo. Esta pandemia tem sido um sábado sabático. Estamos em licença sabática há um ano. E o período sabático está chegando ao fim.
Prepare-se para viajar, mudar, migrar, seguir em frente. Esqueça o que as pessoas dizem. Quase todo mundo que eu enviei inicialmente ficou bravo comigo. Digo, no começo, não os jovens, quero dizer os mais velhos. Quando eu disse, vá para lá, eles não queriam ir. Depois que vão, bispo, sabe, sua liderança é muito forte. Liderança é decisões de liderança. Quero dizer, você é realmente um homem ungido e visionário, incluindo meu convocador. Inicialmente, eles não querem ir, mas depois dizem que minha liderança é boa. É a presença do Senhor. Vamos para outro lugar. Vamos tentar algo. Vamos andando. Temporada de atualizações sobrenaturais. Recuperações. Encontros. Encontros. Sobrenatural. Aleluia. Você está ouvindo? É incrível. Então as nações estão vindo para a presença do Senhor. Amém. Agora, a poderosa presença, número 9, faz com que coisas excelentes sejam realizadas. Amém. Agora, naquele dia dirás, ó Senhor, eu te louvarei. Ainda que estivesses irado comigo, tua ira se desviou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não terei medo. Porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Ele também se tornou minha salvação. Portanto, com grande alegria vocês verdadeiramente tirarão águas das fontes da salvação. Aleluia! Amém. Naquele dia você dirá: louve ao Senhor. Invoque o seu nome. Anuncie entre os povos os seus feitos. Faça menção, que seu nome seja exaltado. Cantem ao Senhor. Pois que tipo de coisas ele fez? Coisas surradas, coisas ruins, coisas estragadas, coisas mal feitas. O que ele fez? Coisas excelentes. Isso é conhecido em toda a terra. Grite com grande júbilo e exulte com imensa alegria, ó habitante de Sião, pois verdadeiramente grande e majestoso é o Santo de Israel, o poderoso Deus, que reside gloriosamente no meio de ti. Veja, de Isaías 12, do versículo 1 ao 6, ele descreve coisas lindas, inclusive coisas excelentes. E ele realmente atribui as coisas excelentes à presença de Deus no meio dele. É Deus no meio de você que faz você fazer coisas excelentes, coisas que não estão nada mal, coisas não sujas. As coisas não estão feitas pela metade. As coisas não estão terminadas, mas quase. Não acabaram com lixo, besteiras, favelas e coisas engraçadas. A presença de Deus. Quando você vai para a França, eles têm cerca de 52 mil ou não sei quantos milhares de igrejas no país. Sim, em cada aldeia uma igreja. A presença de Deus preenche nações. Ande algumas centenas de metros e encontrará uma igreja. A presença de Deus na Europa. Quantos? 32 mil igrejas.
e aproximadamente 6.000 capelas. Sim, e o tipo Notre Dame, 87 deles. 32.000 edifícios, igrejas. No país, sim. E se você somar todos os prédios de igrejas em Gana, não chega nem perto disso. Sim, sim. O tipo de prédio como a Catedral Nacional, eles têm 87 deles. Sim. E 32.000 igrejas. Sim. E quando você soma as nossas pentecostais católicas metodistas, não chega a 10.000. Então, a presença de Deus então toma conta. Se você reparar em Gana, uma igreja é um dos lugares mais organizados do país. Sim, você pode encontrar desorganização em todo lugar, dentro do terreno de uma igreja. Há organização e ordem. A presença de Deus faz com que coisas excelentes sejam feitas. Caramba, Satola Babadana. Você está liberto. Olhe ao redor do seu quarto agora. Tem coisas excelentes aí? Tem o quê? Coisas excelentes? Você está sentado no meio do caos? Que a presença dele entre no seu quarto e afetar o estado do seu quarto, agora mesmo, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Uau! Que bênção! Pai, obrigado por tanta bênção e presença. Obrigado porque no meio de vocês, no meio de nós, vocês estão de pé. Você está nos tocando e você está nos abençoando. Obrigado pela profecia da sua presença. Nós te amamos e te agradecemos. Agora eu profetizo a presença de Deus para a sua vida. Zacarias capítulo 8, versículo 1, uma profecia. Mais uma vez a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo amém. Versículo 2, assim diz o Senhor. Tive grande zelo por Sião, com grande ciúme. Eu profetizo. O Senhor é zeloso. Eu sentia ciúmes dela com muita fúria. Versículo 3. Verso 3. Assim diz o Senhor. Esta é uma profecia para todos. Eu retornei. Eu voltei e habitarei no meio de Jerusalém. Uau! Deus habitará em nosso meio. E Jerusalém será chamada a cidade da verdade. Lindo! E o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Que você possa desfrutar de sua bela presença. Voltei para Sião. Deus diz, eu voltei para a sua vida. Eu voltei para a sua casa. Eu voltei para a sua igreja. Eu voltei e habitarei no meio de Jerusalém. Senhor, que essa linda profecia se cumpra para os teus filhos, onde quer que estejamos espalhados e onde quer que estejamos. Retorne ao nosso meio, habite em nosso meio, tome conta das nossas vidas, controle cada parte das nossas vidas. Nós te damos louvor e nós agradecemos a você. Levante a mão e simplesmente agradeça a Ele por sua bela presença na sua vida, para sempre. Obrigado, 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 Malatama. No poderoso santo nome de Jesus Cristo, oramos com
abençoando cada um com sua divina presença. Que vocês possam desfrutar da bondade dele em seu meio. Que a presença dele nunca se afaste. Ao sentar em avião ou carro, que a presença dele vá com você. Ao chegar em casa, pelo quarto e cômodos, que a presença dele esteja lá. Que a presença dele esteja na sua casa, no jardim, no andar de baixo, no andar de cima e com você na sala de aula. Que a presença dele esteja com você no trabalho. Que a presença dele esteja onde você estiver. Eu habitarei no meio de Jerusalém. Eu habitarei no meio deles. O Senhor teu Deus no meio de ti. Deus poderoso no meio do seu povo, que o Senhor habite na sua presença, habite com você, te ajude e lute por você. Que você desfrute da presença dele, sua presença santa e maravilhosa. Que você seja chamado de cidade da verdade, o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Obrigado, 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 muito obrigado mesmo. Obrigado pela sua presença. Todos os dias vidas, que possamos habitar em tua casa sempre, na tua presença, plenitude e alegria, bons pensamentos e bons padrões de pensamento, Senhor. Para as nossas vidas, nós te louvamos e nós te agradecemos, nunca mais nos afastamos da tua presença. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Aleluia. Obrigado. Valeu. Obrigado por nos chamar. Obrigado por cumprir o ministério apostólico, o ministério pastoral, o ministério profético, o ministério de ensino, o ministério de governos, o ministério de ajuda. Obrigado por cumprir cada dom, Senhor, cada talento que colocas em nós, cada óleo, cada vela, cada dom pela tua presença que não nos deixará, Senhor. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Que a tua presença profeticamente nos acompanhe, Senhor. Venha conosco no carro. Vá conosco em nossos momentos solitários. Que sua presença esteja lá quando estivermos sozinhos. Não estamos sozinhos porque você em nosso meio, trabalhando ao nosso redor. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Marafazum baurilola lazando libauli dau 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 lili dau 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 au dau 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 au lida au dau au ida au dolida. Tão bonito, tão bonito, tão bonito. Obrigado, obrigado, obrigado pelo seu domingo. Obrigado pela sua presença. Levante sua mão e agradeça a Ele por sua presença e pelo seu domingo. Seu lindo domingo. Ó, nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Vá para casa com essa presença. Desfrute do lar na presença dele. Faça o que for preciso para ter essa atmosfera e essa presença. A presença de Jeová. Malatama, Paradasa Dolamada. A presença do Senhor. No meio da paz. Aproveite a presença dele. Caminhe com ele. Deixe que ele pegue seus mombos com força e resolver o insolúvel. E ajude o que não tem esperança. Resolva situações complexas por sua poderosa presença. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.